Quando o coração busca a presença de Deus com fervor, até o peso da Arca da Aliança se torna leve diante do amor que nos une ao Criador. Oração da manhã, 30 de abril. Meus irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para mergulhar na palavra que transforma, que consola, que guia. Hoje, nosso coração se volta para 1 Crônicas 13, um capítulo que nos ensina sobre a reverência, a obediência e o desejo ardente de trazer a presença de Deus para o centro de nossas vidas. Vamos abrir nossos corações, permitir que o Espírito Santo nos envolva e juntos buscar a face do Senhor com humildade e gratidão. 1 Crônicas 13, encontramos Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio de entusiasmo para trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença divina, para Jerusalém. O versículo 3 nos diz: traremos para cá a Arca do nosso Deus, pois não a consultamos nos dias de Saul. Que impacto, irmãos! Davi reconhece que a ausência da arca é a ausência de buscar a Deus. Quantas vezes em nossas vidas deixamos de consultar o Senhor, de buscar sua direção? Quantas vezes seguimos nossos próprios caminhos, como Saul, e esquecemos de trazer a arca, a presença de Deus, para o centro de nossas decisões? Hoje, quero contar a história de uma irmã chamada Emily Johnson, uma mulher comum, como eu e você, que viveu em uma pequena cidade no interior da Carolina do Norte. Emily era mãe solteira, trabalhava como auxiliar de enfermagem e enfrentava dias exaustivos para sustentar seus 2 filhos. Havia momentos em que o peso da vida parecia esmagá-la. Contas atrasadas, noites sem dormir e um vazio que ela não sabia explicar. Mas Emily tinha uma fé simples, uma chama que nunca se apagava. Ela costumava dizer: eu não tenho muito, mas tenho a Deus, e Ele é suficiente. Um dia, em um momento de desespero, ela abriu sua Bíblia e caiu em 1 Crônicas 13. Algo naquela passagem a tocou profundamente. Ela viu Davi, com todo o seu povo, celebrando com cânticos e instrumentos, desejando a presença de Deus. E ela pensou: se Davi buscou a arca com tanto amor, por que eu não posso buscar a Deus com a mesma paixão? Assim como Davi, Emily decidiu trazer a arca para sua vida. Não uma arca de madeira coberta de ouro, mas a presença viva de Deus. Ela começou a orar todas as manhãs, mesmo que fosse por apenas 5 minutos antes de sair para o trabalho. Ela cantava hinos enquanto lavava a louça, e aos poucos algo mudou. O Salmo 16:11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. E foi exatamente isso que Emily experimentou. A presença de Deus trouxe paz onde havia ansiedade, esperança onde havia desespero. Irmãos, a história de Emily nos lembra que buscar a Deus não é sobre perfeição, mas sobre um coração que anseia por Ele. Voltemos a 1 Crônicas 13. No versículo 8, lemos: Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, harpas, liras, tambores, símbolos e trombetas. Que imagem poderosa! Todo o povo unido, celebrando com alegria, com entusiasmo, com reverência. Mas, irmãos, a história toma um rumo inesperado. Quando a arca é transportada em um carro de bois, Uzá, tentando proteger a arca, toca nela e é fulminado. O versículo 10 diz: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu porque havia tocado na arca, e ali morreu perante Deus.
Esse momento é chocante, não é? Por que Deus reagiu assim? Aqui aprendemos uma lição profunda. A presença de Deus é santa e Ele deseja ser adorado com obediência, não com negligência. Davi, no versículo 11, fica angustiado. Davi se indignou porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. Ele sente raiva, confusão, talvez até medo. Quem aqui nunca se sentiu assim? Quando oramos, pedimos, esperamos e as coisas não acontecem como planejamos, quando a resposta de Deus parece dura ou difícil de entender. Mas vejam, irmãos, o que Davi faz no versículo 14. A arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Mesmo em sua angústia, Davi não abandona a arca. Ele a deixa em um lugar seguro e Deus abençoa aquela casa. Que lição! Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando tropeçamos, Ele continua sendo amor. Essa passagem me faz lembrar de Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Irmãos, a história de 1 Crônicas 13 não é apenas sobre Davi ou a arca, é sobre nós. É sobre como buscamos a Deus, como lidamos com nossas falhas, como confiamos em seus planos, mesmo quando não os compreendemos. Emily, nossa irmã, também enfrentou momentos de dúvida. Houve dias em que ela questionava: por que Deus permite tantas lutas? Mas como Davi, ela aprendeu a esperar. Ela começou a frequentar uma pequena igreja local, onde encontrou uma comunidade que a abraçou. Ali, ela descobriu que buscar a Deus não é algo que fazemos sozinhos. Em 1 Crônicas 13, 2, Davi diz: se vos parece bem e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos irmãos. Davi envolve o povo, porque a adoração a Deus é comunitária. Emily encontrou força nos irmãos da igreja, nas orações compartilhadas, nos hinos cantados juntos. E aos poucos, sua vida foi transformada. Seus filhos começaram a ver a mãe sorrir novamente, e a casa de Emily, como a de Obed-edom, foi abençoada. Hoje, nesta oração da manhã, quero convidar cada um de vocês a trazer a arca para o centro de suas vidas. O que isso significa? Significa buscar a Deus com reverência, com obediência, com um coração quebrantado. Significa reconhecer que, como diz Hebreus 4,16, podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus não exige perfeição, mas Ele deseja nosso coração. Ele deseja que, como Davi, celebremos sua presença com alegria, mesmo quando o caminho é difícil. Vamos refletir. O que está nos afastando da presença de Deus? Talvez seja o orgulho, como Saul, que deixou de consultar a arca. Talvez seja a pressa, como Uzá, que agiu sem reverência. Ou talvez seja o medo, como Davi, que hesitou diante do desconhecido. Seja o que for, hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de dizer, como em Salmos 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Hoje é o dia de trazer a arca, a presença de Deus, para o centro de nossas vidas. Quero encerrar com um convite. Fechem os olhos por um momento. Imaginem-se diante da Arca da Aliança.
não como um objeto distante, mas como a presença viva de Deus. Sinta o amor dele envolvendo você, como envolveu Emily, como abençoou Obed-Edom. Ouça o chamado dele, que diz em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregue a ele suas dores, suas dúvidas, seus sonhos, e como Davi, celebre. Cante, mesmo que sua voz esteja tremendo. Dance, mesmo que seus pés estejam cansados. Porque o Deus que guiou Davi, que transformou Emily, é o mesmo Deus que está aqui, agora com você. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua santidade, por tua graça, por tua presença que nunca nos abandona. Como Davi, queremos trazer tua arca para nossas vidas, com reverência, com amor, com obediência. Ensina-nos a te buscar com todo o coração, a confiar em teus caminhos, mesmo quando não entendemos. Toca cada pessoa que ouve esta oração, Senhor. Que elas sintam teu amor, que sejam renovadas por tua paz. Em nome de Jesus, amém.